Sonó la alarma, de camino para el trabajo, es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano, recibe. Boa tarde, graças a Deus, começa agora o meu, seu, nosso Café com Deus. Eu sou o Júnior, obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali em Pajuçara, Maracanaú, aqui no estado do Ceará. Hoje um domingo abençoado, de muito sol, aqui nessa terra alencarina, abençoada por Deus. Desejo a você uma ótima tarde de domingo. Nosso Café com Deus hoje traz um tema muito pertinente. A crise revela homens e meninos. Para isso, eu gostaria de meditar com você ali numa passagem que fica em 1 Samuel 17. Nós vamos ler alguns versículos. Para começar, vamos ler o versículo 8 que diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Eu gostaria de iniciar o Café com Deus de hoje fazendo-nos lembrar uma alegoria de que quando nós éramos criança, a lei que valia sempre era a lei do mais forte. Então, você estava ali com um pirulito na mão muito delicioso. Se chegasse alguém mais forte do que você, essa pessoa pegava aquilo que você tinha, tomava para ela, e você, julgando ser aquela pessoa mais forte do que você terminava desistindo de ir lá e recuperar aquilo que havia sido tomado de você, porque você se julgava menor, aquela pessoa maior, e você, claro que de uma maneira inteligente, na sua concepção de criança, você não ia se bater de frente com alguém que você não teria capacidade, na sua visão, de vencê-lo. Semelhante a isso é a história que nós lemos aqui nessa passagem, 1 Samuel 17, que vai estar tratando o desafio do Golias, quando este, que se considerava um homem, pediu dentre os filhos de Israel um homem que descesse contra ele. Vejam bem, Golias não queria um exército, porque ele disse: sou eu capaz de vencer todos vocês. Me dei somente um homem para pelejar contra mim. Israel estava em crise. Israel estava vencida pela crise. Aqui no versículo 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Israel parecia aquele menino pequeno que se deparava com aquele mais forte e se achava completamente incapaz de reagir, de fazer alguma coisa. E qual era a reação de Israel se não fugir, se esconder, correr com medo naquela situação de crise? Golias, de um lado, se achava um grande homem, capaz de vencer qualquer outro homem que houvesse em Israel. Israel, do outro lado, se achava incapaz de vencer Golias. E nesse cenário de crise, o que foi que aconteceu? Deus levanta um menino, por incrível que pareça, um menino chamado Davi. Mas a questão é simplesmente para nos revelar que a ótica de Deus é totalmente diferente da ótica humana. As razões de Deus são totalmente diferentes das razões humanas. A própria palavra diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Golias pede um homem. Deus levanta, aparentemente, na visão do povo, um menino. E esse menino ali no versículo 46, ainda do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que nós temos que entender e compreender através dessa história aqui do povo de Deus, do povo de Israel em 1 Samuel, é que a crise ela vem de fato para revelar quem são os verdadeiros homens e quem são os verdadeiros meninos. Por quê? Porque lá no versículo de número 51, diz assim, olha, lá no finalzinho do versículo 51, vendo os filisteus que era morto seu herói,
fugiram. Vejam bem, no começo, quando Golias era vivo, quem fugia era o povo de Israel. No final, quando Davi vence Golias, e você já deve conhecer a história, quem foge agora são os filisteus. No começo, o herói era Golias. No final, o herói era Davi. No começo, o homem era Golias e o menino era Davi. No final, o homem passa a ser aquele que era o menino e aquele que era o homem passa a ser menino. E isso é o que mostra quando a crise ela se aproxima das nossas vidas. Então nós vemos aí muitas igrejas que fecharam as portas e pastores que estão atemorizados e até conformados com as estatísticas em dizer que boa parte dos irmãos que se foram por causa da pandemia não vão voltar mais. Eu quero dizer para você que é líder, e líder num contexto não somente de liderança religiosa, de pastorado, mas líder de família, não é? Você que é responsável pela sua casa, você que é líder porque tem uma empresa, você que é líder porque é chefe num departamento lá da empresa que você trabalha, que a nossa atitude diante das crises tem que ser a atitude do menino Davi. O que vai revelar, na verdade, que nós somos homens e não meninos, não é a estrutura que nos cerca. Davi era só um menino, mas é a essência que nos enche. É a essência que está dentro de nós. Davi disse: o Senhor hoje te entregará nas minhas mãos. A essência que tem dentro de você é a essência de um vencedor, é a essência de um vitorioso. Se nós não esquecermos, nós vamos lembrar daquela passagem que Jesus nos ilustra, aquele homem que tinha 100 ovelhas e que foi apacentar no campo, e uma das ovelhas se feriu, e aí a Bíblia nos conta que 99 ele deixa no aprisco e volta atrás de uma. E a questão é, quem é mais importante? As 99 ou uma que se perdeu? Na verdade, nenhuma nem outra é a mais importante, todas são importantes. Na verdade, o que valia para aquele homem não era somente uma que se perdeu ou 99 que ele tinha conseguido guardar, mas eram as 100 ovelhas que ele havia recebido no começo do dia. E tem um sofisma do diabo aí dizendo o seguinte: olha, aquelas pessoas que se foram por causa da pandemia, não vá mais atrás delas não, deixem elas lá. Eu quero dizer que no reino de Deus, a conta sempre tem que fechar. Aquele homem sabia que ele recebeu 100, ele teria que ao final do dia entregar 100. E o preço de se entregar 100 era deixar 99 no aprisco e ir atrás da que se perdeu. Cabe a cada um de nós irmos atrás daquilo que o diabo está tentando roubar de nós. Você que é pastor, vá atrás das ovelhas que ainda estão em casa, com medo, atemorizadas. Visite cada uma delas. Se elas estão com medo de ir para a igreja, leve a igreja até elas. E mostre que a igreja as ama. E mostre que elas têm cura em Deus para receber. E que elas não precisam ficar atemorizadas, porque o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Você que estava no seu trabalho e que perdeu o seu emprego, não fique e nem se sinta fragilizado, não fuja como o povo de Israel fugia com medo daqueles filisteus. Muito pelo contrário. O fantasma da miséria e do desemprego só vai assolar você se você não tiver a essência de Deus na sua vida. O fantasma do desemprego só vai assolar a sua casa se você não confiar que o Senhor é teu pastor e que de nada você tem falta. Davi sabia que quem ia entregar o gigante nas mãos dele era o próprio Deus. E o que foi que aconteceu com Davi? Ele confiou. Ele confiou. E sabe o que é de mais interessante? É que no versículo 52 diz assim, do mesmo capítulo, Samuel 17. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus. O Davi, que no começo era um menino, se revela agora como um grande homem de Deus. E sabe o que isso é mais interessante? É que a revelação de Davi, o exemplo de Davi, inspira para que outros homens também se levantem, se alegrem e persigam aqueles que antes estavam amedrontando eles. Eu quero dizer que a tua atitude vai inspirar
muitas pessoas. A tua atitude de coragem de ir lá atrás da ovelha que se perdeu, a tua atitude de abraçar pessoas que agora estão com depressão dentro de casa, atemorizadas, a tua atitude de visitar aquelas famílias que perderam entes para esta pandemia, a tua atitude de ir atrás daquelas pessoas que estão agora desempregadas, que estão passando algum tipo de necessidade de alimento, de água, ela vai revelar e ela vai se tornar inspiração para que outras pessoas que estavam acuadas, que estavam com medo, que estavam temerosas, elas se levantem também, porque o verdadeiro líder, ele encoraja outras pessoas a agir. Foi o que aconteceu através da vida de Davi. O povo que estava com medo viu um menino sendo revelado como um grande homem de Deus. Então cada um pensou, poxa, se Deus pode usar Davi dessa forma, por que eu não vou me dispor? A questão, meu querido, é esta. É quanto você está disposto a se dispor para ir atrás daquelas ovelhas que se desgarraram por causa da pandemia. É mais fácil colocar a culpa na pandemia. É mais fácil dizer que as pessoas, tudo bem, foi até bom mesmo, porque por causa da pandemia é bom que essas pessoas não venham mais para a igreja. E quem foi que disse que as ovelhas são suas? Quem foi que disse que é você quem tem que escolher quem deve ficar na igreja e quem deve sair da igreja? Quem foi que disse que o pastor das ovelhas é você? Você é apenas um mordomo de Deus. E a responsabilidade ele vai cobrar de você. Ele não quer apenas uma ou as 99. Ele quer as 100. O próprio Jesus diz, tudo aqueles que vieste a mim, eu os guardei, eu cuidei de cada um deles. E só se perdeu aquele que era o filho da perdição. Ou seja, o próprio Jesus deu o bom exemplo de cuidado, ele não deixou com que nenhum dos seus se perdesse. Tanto é que quando Pedro nega, quando ele ressuscita, ele vai ter com Pedro na Galileia, ele diz, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, dá continuidade àquilo que eu comecei. Mas não para por aí, não fica no meio do caminho. A crise vai revelar homens e meninos, por quê? Porque meninos param no meio do caminho. Meninos não continuam a jornada. Meninos usam da desculpa de dizer, ele é mais forte, eu sou mais fraco, então tudo bem, eu aceito, eu perdi. Meninos simplesmente vivem vestindo as velhas roupas antigas, roupas que não cabem mais, então não faz mais parte da igreja aceitar perder vidas, perder pessoas, porque pessoas é a maior riqueza. Foi por causa de pessoas que Jesus veio ao mundo e se entregou. Foi por causa de pessoas que o próprio Deus entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. O que diferencia homem de meninos é que homens são guiados pela palavra de Deus. E você, como homem de Deus, não deixe que o diabo roube aquilo que é seu. Não deixe que o diabo roube a sua família. Não se conforme e use desculpas para justificar perdas. Muito pelo contrário. Pare de fugir, como o povo de Israel fugia. Se levante como estes homens ao verem Davi vencer Golias se levantaram. Se alegre como estes homens ao ver Davi vencer Golias se alegraram. O nosso Deus, ele vive. Ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer sim no amanhã. E porque ele vive, nós não vamos ficar de braços cruzados. E porque ele vive, nós vamos sim sair às portas, sair às casas, nós vamos visitar, nós vamos abençoar pessoas. Se pessoas estão doentes, nós vamos levar a cura. Jesus é aquele que cura. Sim, o nosso Jesus, ele é o médico dos médicos. E nós vamos levar redenção para aqueles que estão agora com medo de sair às portas, com medo de ir para a igreja, com medo de voltar a congregar e pegar o coronavírus. Tenha toda consciência de que Deus vai usar você. E que neste momento agora de crise, de situações difíceis, de dias difíceis, você se comporte como Davi. Você se dispõe a ser usado por Deus. E você verá que daqui a pouco, aquele que parecia forte é fraco. E o forte é você, que se deixou ser usado por Deus. E através da tua vida, muitas outras pessoas foram levantadas. E através da tua vida, muitas outras pessoas foram inspiradas a também lutar e a não cruzar os braços.
Este é o tempo. Este é o tempo. Este é o tempo. A colheita chegou. A hora é chegada. O tempo é este. Ele vem. E não esqueça, maldito todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Quem tem Jesus produz e dá muito fruto para Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te guarde, que Ele te dê sabedoria. Senhor, capacita-nos, ó Deus, a ver na dimensão de Davi. Capacita-nos, ó Deus, a nos dispormos, meu Deus, assim como Davi se dispôs a fazer a Tua vontade e a cumprir a Tua palavra. Deus, que muitas outras pessoas sejam inspiradas por nossa atitude, que muitas outras pessoas sejam inspiradas pelo milagre que Deus fará através das nossas vidas. Não importa o tamanho desse gigante, o Senhor entregará ele nas nossas mãos. Não importa a fila do desemprego, não importa a doença, não importa, meu Deus, se as pessoas estão com medo de ir para a igreja, não importa, meu Deus, se alguns estão tristes, alguns estão depressivos, não importa. O que importa é saber que o Senhor entregará qualquer que seja a situação nas nossas mãos. E nessa crise, meu Deus, não seremos revelados como meninos inconstantes, intransigentes, medrosos. Mas seremos revelados como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que estamos prontos a enfrentar e encarar qualquer desafio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que Ele te guarde e te supra e te dê toda a coragem para você vencer todas as batalhas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tu és bom.